Olá, meus caros. Meu nome é Vinícius Gontijo, eu sou mestre e doutor em Direito Comercial pela UFMG, professor no Pretórium, na PUC Minas e na Faculdade Milton Campos. E o nosso curso tem por tema o direito empresarial. Na última aula nossa, nós debatemos e examinamos o conceito técnico de empresário segundo a lei brasileira e aqueles que estão excluídos desta compreensão. Na nossa aula de hoje, nós vamos examinar um elemento da identificação do empresário, o nome empresarial. E o nosso e-mail, como você já sabe, é saberdireito@stf.jus.br. Pois bem, meus amigos, o empresário, pessoa natural ou jurídica, ele, como uma pessoa natural, precisa de elementos que vão identificá-lo, individualizá-lo no meio em que atua. Como a pessoa, nós, o empresário, pessoa natural ou jurídica, também adota uma expressão, o nome empresarial. Vamos, antes de seguir, conceituar nome empresarial. Vejam, nome empresarial pode ser conceituado tecnicamente da seguinte maneira. Nome empresarial é a expressão pela qual o empresário, pessoa natural ou jurídica, se apresenta no mercado a fim de contrair obrigações e exercer direitos. À semelhança de mim, de você, dela, de você, o empresário precisa se identificar. E ele se identifica pela expressão nome empresarial. E é interessante a gente observar algo que a maioria das pessoas não atina, né? Às vezes a gente assiste porque as pessoas confundem algo. Elas confundem a expressão pessoa. Pessoa não é sinônimo de ser humano. Não, nunca foi. O artigo 1º do Código Civil Brasileiro conceitua pessoa como agente de direitos e de obrigações. Então vejam, a pessoa é aquele agente de direitos e de obrigações. Curiosamente, por exemplo, você já pensou em assinar um contrato com este copo? Você vai me dizer, que patético. Isso não existe. Um copo não assina contratos. Mas você aceita o fato de assinar um contrato com uma fundação. O que é uma fundação, senão uma dotação patrimonial personificada? A pessoa não é sinônimo de seres humanos. Não confunda isso. Vejam, se o direito norte-americano reconhece personalidade ao gato, ao cachorro, em direito sucessório, não riam. Porque isso varia de país para país. E no Brasil, as fundações são pessoas jurídicas formadas por dotação patrimonial. Você está assinando um contrato com patrimônio. Então vejam, a pessoa é aquele que pode exercer direitos, contrair obrigações na ordem jurídica vigente. Sim, há relativamente pouco tempo no Brasil, lastimavelmente, nem todas as pessoas humanas eram consideradas pessoas para o direito. Por exemplo, até o Estatuto da Mulher Casada, a mulher não era considerada para a ordem jurídica nacional pessoa, porque ela não era capaz de direitos e obrigações. Então, pessoa é o artigo 1º do Código Civil. É o agente capaz de direitos e obrigações. E daí vem algo curioso. Ora, eu tenho o empresário, pessoa
humana, o chamado empresário individual, quando uma pessoa natural assume os elementos que o caracterizam como empresário, e ele é tratado como empresário individual. Mas o empresário pode ser uma pessoa jurídica. Então, porque estas podem contrair obrigações e direitos. E tanto a pessoa natural é empresária, quanto a pessoa jurídica, a sociedade empresária, tem um nome para identificá-la, obrigatoriamente. E vejam os senhores o seguinte: é muito comum a gente ter colidências de nomes empresariais. Uma sociedade empresária se registra com um dado nome no Distrito Federal, outra, com o mesmo nome, se registra no Rio Grande do Sul, outra, com o igual nome, se registra na Bahia. Então, nós temos os casos de colidências de nomes, choques de homônimos. Vejam os senhores que o direito regulamenta esta questão, a colidência, choques entre nomes. Existe um dispositivo aqui, é o artigo 1166 do Código Civil. Esse artigo 1166 do Código Civil é um artigo perigosíssimo. Por que que ele é perigosíssimo? Porque o parágrafo é mais importante que o caput. O caput, a cabeça, é menos importante que o parágrafo, o corpo. E ele te induz a erro. Porque vejam, a inscrição do empresário ou dos atos constitutivos das pessoas jurídicas, ou as respectivas averbações no registro próprio, asseguram o uso exclusivo do nome nos limites do respectivo Estado. Então, quando você lê o caput do artigo 1166 do Código Civil, você é induzido a erro. E induzido a erro por quê? Porque você passa a imaginar que eu, registrando um nome no Distrito Federal, um homônimo no Rio Grande do Sul e na Bahia, não haveria proibição, não haveria impedimentos. Porque o caput do artigo 1166 do Código Civil assim prescreveu. Prescreveu que a proteção, Horácio, estaria circunscrito ao Estado da Federação ou ao Distrito Federal em que fizesse o nome, o registro do nome. Mas cuidado. Cuidado, porque nós temos o parágrafo único que vem e degola o caput. Ouçam. O uso previsto neste artigo estender-se-á a todo o território nacional se registrado na forma da lei especial. Então, se eu registro o meu nome empresarial na forma da lei especial, eu terei proteção nacional. Em verdade, Tabata, eu tenho a proteção internacional. Por quê? Porque o Brasil é signatário da Convenção de Paris para a proteção de nome empresarial. Se alguém registra um nome em Minas Gerais, ninguém pode registrar igual nome no mundo. Muito bem, no mundo. Porque a proteção hoje é universal. Só que nós temos um problema. O cartório não se comunica com a junta comercial. A junta comercial de um estado não se comunica com outro estado. E assim sucessivamente. Se os senhores observarem que essa proteção mundial, ela decorre automaticamente do arquivamento dos atos constitutivos perante o órgão competente. Trata-se, meus amigos, do artigo 33
da Lei 8.934 de 94, que dá proteção ao nome empresarial como decorrência automática do arquivamento dos atos constitutivos. Ponto. Sem delimitação de espaço. O curioso é que o decreto também tenta, ao regulamentar a Lei 8.934, dar a proteção exclusivamente no território do Estado da Federação. Ora, mas o decreto não pode ficar aquém, não pode ir além, não pode tratar diferente. O decreto é ilegal. Por isso, o STJ acolhe a proteção segundo a Convenção de Paris. Mas como não há uma intercomunicação entre os órgãos públicos, as juntas comerciais, os cartórios de registros de pessoas jurídicas, é muito comum a colidência, o choque. Às vezes eu tenho um homônimo registrado no Rio Grande do Norte e outro no Acre. Nestes casos, como resolver? Atenção, meus diletos amigos. A proteção, ela se dá não apenas entre homônimos, basta que seja homófonos. A proteção se dá contra nomes grafados iguais ou grafados de maneira semelhante, quando o som é igual. Certa vez, numa prova de concurso público, caiu o seguinte. Ora, era uma dada sociedade chamada Assomate S.A. A, C cedilha O, espaço, M-A-T-E. Assomate. E uma outra sociedade registrada no mesmo segmento com o nome Assomate, só que grafado A-S-S-O-M-A-T. Ainda mais para nós, no meu caso, mineiro, né? Assomate, assomate. Nós não conseguimos distinguir esse som. Colidência. Alguns estados da federação pronunciam bem o E no final, falando assomate. Mas assomate, assomate. Ora, ainda assim daria colidência por homofonia, igualdade de sons. Então, o empresário, ele se identifica por um nome que tem proteção mundial. Não apenas contra homônimos, mas também contra homófonos. Em caso de colidência entre dois nomes, entre um nome e uma marca, o STJ resolve esta questão. Mas vejam, antes eu preciso esclarecer aos senhores a diferença entre nome e marca. Não são expressões sequer juridicamente semelhantes. O nome empresarial identifica o empresário, a pessoa natural ou jurídica empresária. A marca, não. A marca é um sinal visual distintivo de produto ou serviço. Então vejam os senhores o seguinte: eu só posso ter um nome, mas posso ter diversas marcas, identificando produtos, identificando serviços. E aí, vejam que interessante. A marca é sinal visual, é necessariamente visão. Eu não tenho como registrar uma marca por paladar, por olfato, por tato, por audição, por aquele negócio que ninguém sabe o que é, o sexto sentido feminino. Não, tem que ser visão. Por exemplo, a Rede Globo já tentou registrar plim, plim. Não tem como fazê-lo. Por quê?
porque é audição, não é visão. Então, a marca é um sinal de visão, por uma palavra, por um desenho. Por exemplo, se eu coloco 4 círculos emendados um ao outro, eu sei, é a Audi. Eu posso ter, então, a marca por nome, que eu vou ler, por um desenho, por uma conjugação de desenhos e nomes, mas sempre fazendo uso da visão. E sempre identificando, Marco, produto, serviço. Por exemplo, eu tenho a Ambev, nome empresarial. A Ambev é titular de diversas marcas, distinguindo produtos. Só para ficarmos no segmento de cervejas, a Ambev é titular da marca Brahma, da marca Antártica, da marca Boêmia, da marca Skol, da marca Original e tantas outras, que vão distinguir produtos que os experts conseguem distinguir pela origem do levedo, pela origem da água, pelo grau de fermentação, pelo teor alcoólico. Eu vou criando produtos diferentes e vou identificando por marcas. Mas o nome é um só, Ambev. Então, meus amigos, em caso de colidência, de choques, entre 2 nomes, entre um nome e uma marca, nós temos princípios que orientam o nome empresarial. E não são princípios desenvolvidos com base em hermenêutica. Não são princípios que decorram de uma leitura da lei e uma depreensão principiológica. Não. São princípios que decorrem de texto expresso de lei. Se os senhores pegarem, e peço que o façam, o artigo 34 da Lei 8.934, a Lei 8.934, que é de 94, é a lei do registro empresarial. E essa lei, então, no artigo 34, prescreve que o nome empresarial se pautará pelos princípios da novidade e da veracidade. Esse princípio da veracidade, alguns autores o chamam de princípio da autenticidade. O princípio da veracidade ou o princípio da autenticidade são exatamente a mesma coisa. Vamos começar vendo o princípio da novidade. O que nos informa o princípio da novidade? O óbvio ululante, que ao se fazer um registro, é necessário inovar. Eu não posso inventar um nome que já exista. Ah, eu sou um gênio. Inventei um nome fadado ao sucesso. Coca-Cola. Meu amigo, você não é gênio, você é cretino. Esse nome já existe. Ora, eu tenho que, ao registrar, inovar. Inovar no mundo. Porque, como eu disse aos senhores, o Brasil é signatário da Convenção de Paris. E aí começam os problemas, as colidências. Como resolvê-las? O STJ subdivide o princípio da novidade em 2 subprincípios. O subprincípio da anterioridade e o subprincípio da especificidade. E o que nos informa o princípio da anterioridade? Muito simples. Quem registrou primeiro é o dono. Eu não quero saber se você registrou como nome ou como marca. O que o Estado quer saber é quem foi o criativo. Quem pensou aquele nome? Então, em caso de colidência, eu passo para o princípio da anterioridade. Quem registrou no INPI como marca, ou no cartório de registro de pessoas jurídicas da comarca como pessoa jurídica, ou numa junta comercial como sociedade ou como empresário individual, vejam, ele tem proteção universal. Mas nós temos um segundo subprincípio para os casos de colidência,
que é o subprincípio da especificidade. O que nos informa o subprincípio da especificidade? Que ao se registrar um nome, é necessário inovar. Inovar, contudo, especificamente no seu ramo de atividade. Eu tenho que inovar especificamente, subprincípio da especificidade, especificamente no ramo de atividade. Então, não há problema de homônimos, não há problema de colidências. Quando os ramos de atividade são tão distintos que não tem como levar a erro o consumidor. Porque o nome empresarial, ele se faz, como caiu na prova da Advocacia Geral da União certa vez, perguntando, ele se faz em proteção não só do empresário, mas também do consumidor. Para que o consumidor não seja levado a erro. Querendo consumir de alguém, termine por consumir de outrem, por erro. É por isso que não há colidências quando os ramos de atividade são distintos. Por exemplo, eu tenho a expressão líder, registrada em N atividades distintas, sem nenhum problema de colidência. Eu tenho construtora líder, eu tenho companhia de táxi aéreo líder, eu tenho rádio líder, eu tenho autoescola líder, eu tenho mobiliadoras líder, eu tenho... Certa vez eu vi uma coisa surreal, uma funerária com o nome líder. Eu nunca entendi o que é a liderança no segmento funerário. Mas vejam, não é possível que um consumidor seja levado a erro com a expressão líder. Não é possível que ele, pensando em remobiliar sua casa, comprar novos móveis, acabasse por comprar urnas. Porque a construtora, porque a mobiliadora e a funerária se chamam líder. Não dá para confundir. É o subprincípio da especificidade. Algumas situações, né, Cida, são também limítrofes. É difícil saber. E aí vêm processos milionários, porque nós sabemos, meus caros, que muitas vezes o conteúdo imaterial de um nome reconhecido no mercado, de uma marca consolidada no mercado, vale mais que qualquer outra coisa. Então, em caso de colidências, eu parto para o subprincípio da anterioridade, conjugando com a especificidade, segundo o STJ. Mas nós temos, curiosamente, uma exceção ao subprincípio da anterioridade e ao subprincípio da especificidade. É a chamada marca notoriamente conhecida e marca de alto renome. Nós temos o Código de Propriedade Industrial, aqui a tratar de marcas. As marcas são registradas na Autarquia Federal INPI, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. E nós temos um Código de Propriedade Industrial, que é a Lei 9279 de 96. A Lei 9279 de 96 é o Código de Propriedade Industrial. Nesta lei, interessa-nos particularmente dois artigos, o 125 e o 126. O artigo 125 traz para nós a chamada marca de alto renome, prescrevendo o seguinte, ouçam aqui, marca de alto renome. A marca registrada no Brasil, artigo 125 do Código de Propriedade Industrial, considerada de alto renome, será assegurada proteção especial em todos os ramos de atividade. Então, a marca de alto renome,
ela extrapola o princípio da especificidade, tutelando em todos os ramos do direito. Por quê, Flávio? Porque há certas marcas que são tão consolidadas no mercado, que você vendo aquela marca, você associa a qualidade do produto, ainda que ela não atue naquele segmento. Por exemplo, alguns dias atrás, estava eu no supermercado, deparo-me com uma linha de produtos cosméticos, desodorante, perfume, Adidas. Eu logo associei a quê? A indústria de roupas Adidas. Falei, poxa, ela tem uma qualidade muito boa. Vou experimentar. E comprei o produto. E gostei. Vejam bem, um segmento completamente distinto. Mas se não fosse a proteção, outrem poderia se apropriar do conteúdo imaterial dessa marca. O seu bom nome. Então eu não posso criar, por exemplo, uma indústria de editora e dar-lhe o nome, digamos, de Montblanc, ou de Cartier, ou de Coca-Cola, Pepsi-Cola, porque são marcas que extrapolam seu próprio segmento de atividade. Vejam, existe a indústria de automóveis italiana, chamada Ferrari, de todos nós conhecida. A Ferrari entrou no segmento de roupas. O que roupa tem a ver com carro? Nada. Em tese, alguém poderia registrar esse nome. Mas vejam, essa é uma marca que goza de uma penetração universal. Ainda que não esteja registrado no segmento de roupas, ela tem proteção especial. Isso por força do artigo 125 do Código de Propriedade Industrial. É a chamada marca de alto renome, que tem proteção em todos os segmentos de mercado. E nós temos ainda uma exceção ao subprincípio da anterioridade. Um caso de proteção de marca que independe de registro. É a chamada marca notoriamente conhecida. E o que é a marca notoriamente conhecida? Artigo 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade, nos termos do artigo 6º, bis 1, da Convenção da União de Paris, para a proteção da propriedade industrial, goza de proteção especial. Independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil. Então vejam, são aquelas marcas notórias no mundo inteiro. Isso é claro que isso interessa aos países do capitalismo central. Pois não, Cida? Quando se refere a grupos de empresa, Veja. e vários segmentos, por exemplo, eu o empresário da empresa, digamos que alimentícia, e que entra no ramo de atua em vários segmentos. Isso. Quando você tem um empresário, Cida, que atua em vários segmentos, ele tem a obrigação legal de se registrar como marca em cada um dos segmentos que ele vai atuar, salvo se tratar de uma marca de alto renome. Então, se eu tenho um empresário, um conglomerado empresarial, em que um braço atue no segmento de roupas, outro braço atue no segmento de veículos, e não é uma marca de alto renome, eu tenho que fazer o registro nos dois segmentos. Agora, se eu tenho uma sociedade que já tenha por objeto atuar naquele segmento, então criei uma pessoa jurídica que vai atuar no segmento automobilístico, uma outra que vai atuar no de vestuário, e registrei as duas.
com nome empresarial igual, elas têm proteção independentemente do registro da marca no seu segmento. A proteção ao nome empresarial tem que ser objeto do registro nesse caso. Tá certo? Se você tem um nome empresarial que já é consolidado no mercado, você pode transferi-lo a título oneroso ou gratuito, fazendo o registro correspondente no INPI. Eu não sei se eu entendi bem a sua pergunta. Vamos colocar um exemplo assim, o Grupo Votorantim, né? O Votorantim, você tem o Banco Votorantim, você tem a indústria de cimentos Votorantim, você tem N atuações, né? Cada uma tem que ser feito o seu registro respectivo. Você está falando do caso da Votorantim? Eu vou citar um caso concreto, que foi objeto de acórdão publicado no STJ, então não há grandes inconveniências. É o caso da Odebrecht. O que acontece? A Odebrecht, uma das maiores construtoras deste país, alguém, cujo sobrenome também era Odebrecht, registrou no estado de São Paulo, eu não me recordo se é um supermercado, se é um restaurante, no segmento alimentício, uma indústria chamada Odebrecht. A Odebrecht, então, entrou com uma ação no estado de São Paulo para, combinatória da obrigação de não fazer, né, não usar o nome, e ela perdeu no STJ. Depois de um embate de mais de uma década, onde ora a construtora ganhava em primeira instância, ora ela perdia em segunda instância, recorreu ao STJ, a construtora ganhou no STJ, entraram com embargos de divergência para a segunda sessão do STJ, em que a construtora finalmente perdeu. Foi uma briga, porque é um nome consolidado quase no mundo inteiro. E a Odebrecht perdeu o processo, ao argumento que ela não tinha uma marca de alto renome e que, portanto, ela não teria proteção em outros segmentos em que não atuasse. Então, se eu tenho uma marca forte e vou conjugar esforços montando um grupo que vai atuar em diversos segmentos, Cida, eu terei que fazer tantos registros quantos forem os segmentos. Sob pena de não o fazendo, vir um concorrente e o juiz considerar que a minha marca não é de alto renome. E nesse momento, os senhores devem estar se perguntando, mas o que é alto renome? O que é notoriamente conhecido? Olhem bem, o alto renome, o notoriamente conhecido, em questão de fato, é igual. Flávio, ouça-me aqui, meu amigo. Todas elas são expressões conhecidas de norte a sul, leste a oeste do país. Provar que é uma marca notória, provar que é uma marca de alto renome, é uma questão de prova de fato, de demonstrar, de rolar testemunhas do Oiapoque ao Chuí, de trazer cópias de jornais identificando o produto ou o empresário no país inteiro, ou mesmo fora do país. Então é uma questão que não tem uma definição legal. É provar ser conhecido. Mas então o que diferencia a marca de alto renome da marca notoriamente conhecida? Sabem o quê? O registro. A marca de alto renome, na forma do artigo 125 do Código de Propriedade Industrial, está registrada no Brasil. E porque está registrada no Brasil, como marca comum, ela conta com a proteção universal em todos os ramos de atividade. A marca notoriamente conhecida é tão conhecida quanto a de alto renome. Só que ela não está registrada no Brasil. E ainda assim, Cida, goza da proteção nacional. Porque é um tratado internacional e o Brasil segue o tratado.
Então, nós temos inúmeros casos curiosos. Recentemente, eu subia por uma avenida numa capital no Brasil, numa capital de um estado, da federação, e deparei-me com uma faculdade. Vi lá, Oxford, do Brasil. Eu, Vinícius, que tem mestrado, doutorado, trabalho com isso o dia inteiro. Eu, Vinícius, não estou falando o cidadão que não é técnico. Pensei cá comigo, puxa, a Oxford montou nesta cidade um escritório temporário, que é muito comum. Essas grandes universidades fazem isso para se divulgarem no mundo. Então eu falei, olha, a Oxford montou aqui um escritório temporário, provavelmente, para fazer intercâmbios, troca de professores, de intelectuais, de autores, fazer isso. E de repente eu descubro, foram propostos 3 processos contra a Oxford do Brasil. Porque a Oxford era realmente do Brasil, não era a Oxford. A universidade quase milenar. Não. Era alguém se apropriando da marca. Até o brasão eles copiaram. Eu fiquei impressionado. O brasão tinha um lacinho verde e amarelo, fazendo como que um ninho. Eu falei, o que é isso? O que é isso? Claro, liminarmente, abstenção do uso. Porque se engana a um técnico da área, imagine ao estudante incauto. Então vejam os senhores, essa distinção entre marca notória e marca de alto renome, elas são, de fato, iguais. São conhecidas de todos. É uma questão de provar nos autos que elas são conhecidas. E então, uma está registrada no Brasil. E porque está, goza de proteção em todos os ramos. Marca de alto renome. A notoriamente conhecida não está registrada no Brasil. Exceção ao princípio da anterioridade, não da especificidade. Não é exceção ao princípio da especificidade. Não está registrado no Brasil. Goza de proteção no seu ramo de atividade, como a Oxford. Não está registrada no Brasil. Mas isso não me dá o direito de abrir no Brasil uma escola e nomeá-la Oxford. Como, aliás, todos nós sabemos, existem talheres Oxford. Sem nenhum inconveniente, porque não tem como confundir uma universidade com uma indústria de talheres. Então, vejam, essas são exceções ao princípio da novidade. E a veracidade? Lembram que eu disse a vocês que o artigo 34 da Lei 8.934 fala que o nome empresarial se pautará pelo princípio da novidade e da veracidade. O que é a veracidade? Pelo princípio da veracidade, eu extraio 2 informações. Primeiro, a partir do nome empresarial, eu leio o nome empresarial e eu extraio a modalidade de responsabilidade dos sócios. Se eles respondem com ou sem limitação. E nunca se esqueçam algo. No Brasil, as sociedades se presumem ilimitadas. Ou seja, todos os sócios respondendo, subsidiária, porém, solidária e ilimitadamente. Esta é a presunção. Esta é a regra. Artigo 1024 do Código Civil. Pois bem, a exceção são aquelas sociedades em que os sócios respondem com limitação. Que nós temos no direito empresarial 2 casos. A sociedade limitada, a LTDA, e a companhia, Sociedade Anônima, Sociedade por Ações, SA. Pois bem, os senhores já observaram que toda vez que você vê um nome empresarial de uma sociedade limitada, ao final do nome eu tenho a expressão limitada, por extenso ou abreviadamente?
é o princípio da veracidade. Eu tenho que verdadeiramente informar a modalidade de responsabilidade do sócio. Sob pena de quê? De passar a responder sem limitação. Porque eu fraudo o princípio da veracidade. Eu não informei verdadeiramente, autenticamente, que os sócios naquela sociedade respondem com limitação. É o artigo 1158 do Código Civil, que traz a regra. A sociedade limitada adotará firma ou denominação, seguida da expressão limitada, por extenso ou abreviadamente. E o parágrafo 3º. Omissa a expressão limitada, os sócios responderão subsidiária, porém solidária e ilimitadamente. É uma sanção pela fraude do princípio da veracidade. E nunca se esqueçam algo. A sanção não passa do infrator nos limites da infração cometida. Se eu usei o nome da sociedade limitada, assinei por ela e omiti a expressão limitada, eu, Vinícius, responderei sem limitação. Os senhores, meus sócios, que não fizeram, não cometeram essa fraude ao princípio da veracidade, continuarão respondendo com limitação. Porque a sanção não passa do infrator nos limites da infração cometida. Ou seja, naquele contrato em que eu assinei e omiti a expressão limitada, eu vou sofrer a sanção. De maneira semelhante, nós temos para a SA. É o artigo 1160 do Código Civil, que define que a sociedade anônima se identificará como tal, pela expressão sociedade anônima, por extenso, no início, no meio ou no final. SA. Ou companhia, no início, no meio ou no final. Companhia Belgo-Mineira, Companhia Vale do Rio Doce, Banco do Brasil S.A., S.A. Tubonal, Credicar S.A., administradora de cartões de crédito. Tudo isso identificando sociedades anônimas. Então vejam os senhores, meus amigos, que é assim o princípio da veracidade. E nós temos duas espécies de nomes empresariais. A firma, também chamada razão, que pode ser social, quando se trata de uma sociedade, ou individual, quando se trata de um empresário individual. E a denominação, que é sempre social. A denominação é sempre social porque só pode ser aplicada a uma sociedade. E o que é a firma? O que é a denominação? A firma é o nome empresarial que identifica alguns, um ou todos os sócios. Viação Teixeira, Casa José Silva, Renato Aragão Produções. Então eu identifico sócios. Já a denominação é um nome abstrato. Abstrato na medida em que não identifica membros componentes do quadro societário. Luminárias Iluminam Bem Limitada. Não sei quem é sócio. Rede Globo de Televisão Limitada. Não sei quem é sócio. Não sei por questões jurídicas. Posso sabê-lo por questões metajurídicas. Fui lá consultar o contrato social. Então, meus amigos, a firma identifica sócio. A denominação é um nome abstrato. Não se esqueçam de duas observações sobre a denominação. Primeiro, toda SA só pode fazer uso de denominação. É vedado a SA o uso de firma. Artigo 1160 do Código Civil. Então, como explicar? Construtora Odebrecht S.A., Construtora Andrade Gutierrez S.A., Banco Bozano Simonsen S.A., Construtora Mendes Júnior S.A. É o parágrafo único do 1160. São homenagens que estão sendo prestadas. Homenagens que estão sendo prestadas a pessoas relevantes na vida da companhia, como seus fundadores. Essas pessoas não têm de ser sócias,
Não é porque a construtora Mendes Júnior S.A. tem este nome, que o Murilo Mendes Júnior tem que ser acionista. É uma homenagem ao fundador, o Murilão, pai do Murilo, que foi o fundador daquela construtora, da Odebrecht. Homenagem ao baiano, fundador da Odebrecht, que é uma companhia baiana. Né? Então vejam, senhores, isso. Segunda informação. Né? Então, a primeira informação é que toda SA só pode fazer uso de denominação. Segunda informação, introduzida pelo Código Civil. Toda sociedade que fizer uso de denominação necessariamente tem que trazer seu objeto social. Toda sociedade que fizer uso de denominação tem que trazer seu objeto social. Rede Globo de televisão limitada. Por isso que a Vale está fixando. Porque Companhia Vale do Rio Doce, cadê o objeto? E o DNRC orientou o Departamento Nacional do Registro do Comércio que tem que trazer todo o objeto. Imagina, o nome vai ficar quilométrico. Raio patético. Por isso a Vale vem fixando a marca. A Vale agora é Vale. A Vale é Vale. Para quê? Para fixar a marca. Porque o seu nome vai ficar um monstrengo quilométrico. Porque eu não sei, mas eu suponho que o objeto da Vale seja razoavelmente grande. Né? Pois bem, meus amigos, você ainda então poderia me perguntar, Vinícius, denominação é o nome de fantasia? Você pode dizer isso, mas você está a 1 milímetro, um angstrom, um fio de cabelo do precipício. Porque você está prestes a confundir nome empresarial com título do estabelecimento. O nome empresarial, vejam, é um nome abstrato na espécie denominação. Denominação é um nome abstrato. Evite falar que é um nome de fantasia. Porque você não pode confundir nome empresarial com título do estabelecimento. Vejam, o título do estabelecimento é o apelido do empresário. É como ele é conhecido no mercado. É o nome de fantasia. A denominação é um nome abstrato. Tendo uma firma ou denominação, você pode ter um título do estabelecimento. Este sim é um nome de fantasia, um apelido. Tome nota aí, mas nunca coloque isso numa prova. Título do estabelecimento é a placa dependurada na porta do boteco. É o nome técnico, mano, da placa, literalmente da placa. Porque o título, ele tem um apelo mercadológico. A finalidade é captar cliente para o estabelecimento. Por isso que, às vezes, você adentra um estabelecimento, está lá, digamos, Ponto Frio. Você adentra, compra, pega a nota fiscal, o nome que está lá. Globex Utilidades S.A. É claro que eu posso ter um nome coincidente com um título. Lojas Americanas S.A. Chego lá, compro, nota fiscal, Lojas Americanas S.A. Mas o título é a placa. Ele identifica como um apelido. É o Roberto que vira Beto. É o Antônio que vira Tonho. Ou, na terra da mãe do meu sócio, nasceu um cidadão e ganhou o pomposo nome de Eisenhower. O general, herói da Segunda Guerra, ex-presidente dos Estados Unidos. Convenhamos, Eisenhower não é um nome fácil de falar. O cidadão nasceu na cidade. E aí virou o quê? Eisenhower, Zé Geraldo, virou Zé Geraldo. Na cidade inteira ele é conhecido por Zé Geraldo. Porque vai falando, qual é o seu nome? Eisenhower, Zé Geraldo, Zé Geraldo, Zé Geraldo. Então, título do estabelecimento, José Geraldo. Nome empresarial, Eisenhower. Porque é um nome para identificar perante o público, o grande público. O título tem um apelo exclusivamente mercadológico. Isso você pode colocar. É o apelido do empresário. É o nome de fantasia. Meus diletos amigos, eu expliquei aos senhores tudo até agora como se não houvesse exceções. Mas há.
há 3 exceções para as regras que a gente estudou. Os artigos 1161, 1162 e parágrafo 2º do 1158. No 1161, nós temos a sociedade em comandita por ações. Nesta sociedade, dado seu caráter capitalista, ela tanto pode fazer uso de firma ou denominação, sempre seguida da expressão comandita por ações. Eu não sei se os senhores sabem, mas na última vez que eu olhei as estatísticas do DNRC, haviam 3 sociedades em comandita por ações registradas em todo o Brasil. 3. Nós temos ainda, como segunda exceção, no 1162, a sociedade em conta de participação. A sociedade em participação, ela não tem personalidade jurídica. É uma sociedade não personificada. E porque não tem personalidade jurídica, ela também não pode ter nome. A sociedade não tem nem firma, nem denominação. Ela não tem nome empresarial. A terceira e última exceção é a sociedade limitada, que permite-se o uso como denominação de sócio. Na realidade, o conceito de denominação e firma, quando se está diante de uma sociedade limitada, é uma exceção. É uma exceção por quê? Porque na sociedade limitada eu distingo a firma da denominação, não pela presença ou ausência de nome de sócio, não, mas pela presença ou ausência do objeto social. Então, meus amigos, caminhando para a nossa conclusão, a gente identifica o empresário por uma expressão, seu nome, como a nós mesmos. E este nome encontra guarida e proteção universal, tendo você o registrado como nome ou mesmo, eventualmente, como marca. O nosso e-mail, como os senhores sabem, é saberdireito@stf.jus.br. A gente se encontra na nossa próxima aula, tratando ainda do direito empresarial. Muito obrigado aos senhores e até a próxima. Um abraço.